Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos iniciar a terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, sobre a lei divina ou natural, caracteres da lei natural, das perguntas 614 a 618. Na pergunta 614, que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a lei natural é a lei de Deus. Em qualquer parte do universo, em qualquer planeta, existe a lei natural, que é a lei de Deus. E eles perguntam na 615, é eterna essa lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Se as leis mudassem, seria porque Deus mudou a opinião ou alguma coisa. Então, deduzindo-se, os Espíritos nos disseram que essas leis divinas, naturais, elas são imutáveis como o próprio Deus. Na pergunta 616, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhes proibiu? Porque se nós formos estudar a história da humanidade, nós tivemos, por exemplo, as leis de Moisés. As leis que Moisés criou, que uma parte eram as revelações das leis naturais, das leis de Deus, mas uma grande parte eram leis civis para que pudesse governar o próprio povo, dar uma diretriz a um povo que precisava ser educado. Então, por isso essa pergunta de Kardec, né? Mas então a lei de Deus muda, porque em uma época era uma coisa, outra época era outra. E eles nos dizem assim, eles nos respondem assim, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem perfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, a lei de Deus, ela está em nós, ela está dentro de nós. E nós sabemos, por mais inferior que sejamos, nós percebemos quando estamos indo contra a lei de Deus. Nós sentimos, é algo que se sente, essa harmonia com a lei de Deus, quando estamos em paz com a nossa consciência ou quando sentimos que estamos fazendo algo que vai contra essas leis divinas. As leis humanas mudam porque o homem é perfeito. O homem faz leis que mais tarde ele tem que modificar para adaptar ao tempo, à evolução intelectual do próprio planeta, da própria civilização. Mas as leis de Deus não mudam. Na pergunta 617, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Aonde a lei divina alcança? É só o moral da criatura, o desenvolvimento moral da criatura, ou ela atua em algum outro âmbito? Então eles respondem assim, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, independente das leis materiais que governam o mundo material, existem aquelas leis que governam o mundo moral. O homem materialista, ele trabalha, vive, estuda e aperfeiçoa as leis materiais. O homem de bem, aquele que além da vida material procura vivenciar o seu desenvolvimento espiritual, ele vai buscar, seja em qualquer religião, ele vai buscar
o divino nas leis. Ele vai buscar os ensinos, ele vai buscar aplicar as leis de Deus no seu dia a dia. É claro que muitos interpretam isso, dependendo da religião, com atitudes ou com leis criadas pelo homem e que estão misturadas às leis de Deus. Mas dentro de cada religião, o homem de bem age com bondade, age sabendo o que é certo e o que é errado fazer. Então, aqueles que durante toda a história da humanidade mataram, foram cruéis, trucidaram em nome de Deus, esses, com o passar do tempo, com o seu desenvolvimento, nas próximas encarnações, entendem, acabam por entender o seu erro e voltam então para trabalhar essas questões que criaram, né, situações, problemas, karmas, que criaram para si mesmos e que buscam, através do trabalho, através do desenvolvimento social, se doarem e refazerem os erros cometidos. Na pergunta 617A, dado é o homem aprofundar umas e outras essas leis? Mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, desenvolvimento, a compreensão dessas leis de Deus, elas não conseguem acontecer numa encarnação só, porque a nossa inteligência vai se desenvolvendo, assim como a nossa consciência de nós mesmos, a percepção do outro, a percepção dessas leis morais. Então, nós precisamos de tempo para o processo evolutivo e nisso não há que ter pressa. Agora, quanto mais foco nós colocarmos, quanto mais nos dedicarmos a esse desenvolvimento espiritual, com certeza a consciência vai se ampliar, vai se abrir muito mais rapidamente. Kardec faz uma nota. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que se precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, ainda que se pense apenas na distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa possível. Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então, uma existência só não dá para fazer toda essa evolução, para ter toda essa compreensão que nós precisamos. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então faz parte também as leis da física, as leis que regem o mundo material também fazem parte da lei natural. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então, as leis naturais fazem parte as leis físicas que regem a natureza. E também as leis morais, que regem todo o relacionamento do ser consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus e com toda a espiritualidade que está à sua volta. Essas são as leis morais. Na pergunta 618, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E eles respondem que a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, conforme a composição física do globo, vai haver determinadas leis que vão reger o mundo material. Com relação às leis morais, também vai depender do progresso do globo. Se é um planeta ainda no estado primitivo, em que o homem mais se assemelha a um animal intelectualmente do que a um ser humano desenvolvido, nós vamos ter determinadas leis regendo essa população. Se é um planeta um pouco mais adiantado, teremos então uma maior consciência dos habitantes em relação às leis de Deus. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.